elevar o nosso pensamento a Deus. Gratidão a Deus nosso Pai, os bons espíritos de luz, estão junto de nós nessa casa de luz, nessa casa de caridade, junto de nós. Possamos ouvir uma boa palestra de cada um e tirar para si tudo de bom que nos foi passado e agradecer pelo dia de hoje, pela vida, por tudo que fizemos nesse dia maravilhoso e abençoado por Deus. E assim seja. Que assim seja. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, casa de luz, casa de bênçãos, por nossas necessidades, necessidade de nossos irmãos desencarnados que nos acompanham sempre, né? E que bom que a gente pode fazer esse bem por cada um deles. Nós estamos passando por tribulações, por dificuldades terrenas, né? O nosso planeta hoje está entrando num processo de transformação muito grande. E a gente aqui na casa tenta de alguma maneira mostrar que nós fazemos parte disso, né? Que a gente foi escolhido nesse momento para ajudar o planeta a regenerar. E agora no estudo nós estávamos comentando que a gente não é primário nem secundário, a gente é doutorando no planeta, né? Porque é tão difícil essa encarnação que nós estamos passando. É uma das mais difíceis porque a gente está vendo toda a transformação e está com dificuldade de compreensão. E o que a gente tenta fazer é que a gente compreenda que há uma necessidade muito grande de amor ao próximo, de estender a mão, de acolher. Esse é o nosso momento. Olhar para dentro de nós e tirar o que a gente tem de melhor. Então, com isso, a nossa conversa de hoje, eu vou falar nesse livro aqui, O Homem que Viveu Demais, que é a história. É um livro que Giovanni Balbino recebeu do Espírito Pedro. Quem é Pedro? Pedro é nativo do coração da África, filho único de um rei de uma tribo. Vivia com seus pais em harmonia. Um padre espanhol estabeleceu-se entre esses corações com o objetivo missionário de levar o Evangelho de Jesus Cristo àquelas paragens. Foi com esse padre que Pedro e seus pais conheceram o cristianismo. E em meio às suas crenças tão particulares e ritualísticas, se converteram aos conceitos cristãos. Em razão de uma guerra regional, a tribo de Pedro foi invadida por um grupo inimigo de seu pai. Sem misericórdia, após triste cenário sanguinário, o padre e seus pais foram mortos, e ele, sem nenhuma piedade, foi vendido como escravo aos portugueses mercantes que negociavam com o Brasil a mão de obra escrava. Após uma difícil viagem, desembarcou no Brasil, onde foi comprado por um fazendeiro e viveu em uma fazenda até o final de seus dias. Ao chegar, foi acolhido por uma velha escrava conhecida por Volina, que o criou juntamente com um escravo chamado Simeão e uma escrava chamada Morena. Bem mais tarde, uniu-se a eles uma mulher branca chamada carinhosamente de Mãezinha. Juntos a esses corações, viveram o sacrifício de serem estrangeiros em uma terra inóspita e por vezes cruel, onde venceram os martírios do tronco, da fome, da impiedade de muitos, da mentira, mas mantiveram-se fiéis a uma amizade e ao amor de Deus sobre todas as coisas. Incontáveis vidas foram salvas pelas mãos bondosas de Pedro, e suas palavras limitadas, na fina letra, se transformaram em um hino de coragem àqueles que haviam perdido a esperança e até mesmo a própria fé. Puxadas, como assim falava Pedro, eram, na verdade, grande exemplo de acolhimento aos filhos de Deus. Abandonados nas estradas por onde passavam, eram crianças filhas de brancos e negros, rejeitados de toda sorte.
Eram esses humildes casebres que Pedro ensinava o valor do amor, da divisão e, sobretudo, da paciência por meio da demonstração de suas atitudes de renúncia e amor a Deus. Sem criticar ninguém e sem mentiras, ao seu lado viveram homens e mulheres comuns. E seu amor incondicional os amparava, por meio de seu conhecimento de uma medicina baseada nas ervas e de sua grande habilidade de trazer à luz os filhos de Deus. Conhecido por muitos, sem conhecer quase ninguém, esse anjo do Senhor marcou positivamente a terra, registrando esperanças nas estradas que caminhou, carinho nos afagos que ofereceu aos sofredores do mundo, sem pedir absolutamente nada em troca, e respeitando a terra, porque mesmo tendo oportunidade de ser proprietário de muitos alqueires, preferia carregar em seu bolso um punhado dela, somente para ter o singelo prazer de sentir o seu cheiro. Caros amigos, as lágrimas nessas lembranças não me são ausentes, portanto, encerro suas memórias, saudando esse grande amigo, porque ao seu lado é impossível não absorver os seus ensinamentos. Bernard, esse era um amigo do Pedro que conviveu com ele. A história de Pedro, na verdade, ele era um escravo que foi comprado, mas o senhor dele não usou ele como escravo, porque ele começou a trabalhar com ervas desde novo. E ele fazia a cura na região. Então, como o senhor que tinha comprado ele reconheceu, né, ele como um benfeitor já, ele nunca foi tratado como escravo. O que eu vou falar hoje é um relato que fala sobre buscas e incertezas. E no estudo eu comentei que era para uma pessoa, depois para duas e na verdade é para todos nós, né? Porque nós estamos vivendo buscas e incertezas. Porque os caminhos são mostrados e a gente tem dificuldade muitas vezes de aceitar que aquele é o caminho. E aí a gente complica um pouquinho, né? Em muitas ocasiões, nossa ignorância não nos deixa ver a força da nossa fé. Certa feita, uma jovem chorava sozinha sentada à beira de um rio. Ela estava insatisfeita com sua vida e queria estar em outro lugar, menos ali. Queria que tudo fosse diferente e não valorizava o que Deus havia lhe depositado nas mãos. Foi quando um velho aproximou-se e, após ouvir uma longa reclamação, ele disse: quantas vezes passamos a vida querendo uma coisa que está do outro lado do rio? Passamos pelo mundo sentados, olhando para o outro lado do rio. Sabemos até contar quantas flores tem no leito do rio, quantas árvores existem do outro lado, quantas pedras, até a grama que lá brota. Sabemos quantas vezes os raios de sol iluminam as flores do outro lado, quantos pingos d'água molham as flores, até quais nuvens passam por lá. Sabemos até como é o canto dos passarinhos do outro lado, e quantos fazem ninho lá. E passamos a vida querendo estar do outro lado. Nós nos esquecemos que Deus nos põe do lado de cá para aprendermos a ver o que temos e para saber que estamos onde temos que estar e para dar valor àquilo que está debaixo de nossos pés. Reflexão, né? Falar um pouquinho sobre essa parte aqui, mas toda ela é uma coisa só. Tem aquela história da grama do vizinho, né? Que a gente começa a olhar o jardim do vizinho é maravilhoso, cheio de flores, a grama bem cortada, a árvore podada, os passarinhos ali na árvore, e a gente olha para o nosso e não está do mesmo jeito. No outro dia a gente vai lá e olha de novo a grama do vizinho, o jardim do vizinho, as flores do vizinho. No terceiro dia a mesma coisa. E assim por diante, sucessivamente, né? Que é o olhar do outro lado do rio. Até que um dia a gente pergunta para o vizinho, se anima, né? O que tu faz para o teu jardim ficar tão lindo assim e o meu não? Aí o vizinho olha para ele e diz assim: eu trabalho, eu cuido do meu jardim. Não é isso que a gente deve fazer com o nosso jardim? Não é isso que a gente tem que olhar aonde a gente está?
Eu comento sempre, né, que as estradas da vida que a gente vai e roda, eu nunca pensei que eu ia voltar para Maçambará. O meu encaminhamento era, fui saindo. E aí, como eu digo sempre, a espiritualidade, ela dá um jeito na tua cabeça, na tua volta, e prepara todo o xadrez, né? E mexe no tabuleiro de uma maneira que quando tu te dá conta, tu vai para o lugar que tu tem que estar. E aqui era o lugar que eu tinha que estar. E aí quando a gente compreende o porquê que tu tem que estar fazendo o que tu está fazendo, né? A necessidade que tu escolheu e que tu recebeu como intuito de fazer bem, e o porquê de fazer bem, e aceitar que aquilo é a tua missão naquele momento, porque é naquele momento. Então a gente tem que escolher fazer e fazer o melhor no nosso lugar, do nosso lado do mundo. Porque a escolha é nossa. Quando eu me dei conta que a gente é consequência dos nossos atos, ninguém é atitude, a gente é consequência. E a gente não é só consequência por nós, a gente é consequência pelo nosso entorno. É quem está junto de nós dentro da família, dentro da sociedade. Da onde a gente se coloca, cada atitude que eu tomo vai gerar consequência para mim e a minha volta. Então nós somos consequência. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estou aqui, eu preciso fazer o meu melhor. E mesmo assim eu vou gerar consequência para o bem e para o mal. Porque nós não agradamos todo mundo. Nós não vamos fazer com que todo mundo nos aceite do jeito que a gente é. Às vezes porque tu brilha demais, às vezes porque tu brilha de menos. E isso causa transtorno. Se tu é escuridão, tu causa transtorno. Se tu é luz demais, tu causa transtorno. Porque o olhar do outro não é o olhar que tu está mostrando para a pessoa. É quem tu é. Eu disse hoje no estudo também que precisou chegar aonde eu cheguei, da maneira como eu cheguei, para mim entender que o outro pensa de mim não é mais importante. Ah, mas é difícil? Muito difícil. Porque isso é um trabalho que tu tem que fazer por ti todos os dias. Olhar para dentro de ti e dizer, o que eu estou fazendo é o meu melhor hoje. E o que o outro vai dizer, e vai pensar, e vai falar de ti, não é importante. Não vai mudar quem tu é. Não vai determinar se tu pode pensar daquele jeito ou pode pensar de outro jeito. Não deve determinar. Porque a nossa caminhada é uma caminhada determinada por Deus. É Ele que nos colocou nesse momento aqui. É nós que viemos da família que a gente escolheu. É nós que decidimos passar por esta época. Há um acordo, há uma conversa, há uma aceitação para nós chegar onde nós chegamos. E aí quando a gente olha para os outros à nossa volta, a gente tem que fazer o melhor para os outros, lógico. Contanto que aquilo não me fira. Contanto que aquilo não me machuque, não me doa. Eu preciso dizer para os outros, está me doendo, está me machucando, eu não quero fazer dessa maneira. Nós temos que ter essa consciência de que eu só posso ser o meu melhor se o outro me aceitar quem eu sou. Não está me aceitando, foi bom, foi tranquilo. Há um tempo para tudo, gente. Quando a gente fala no tempo de Deus, é o tempo necessário que nós precisamos para o nosso aprendizado. É para isso que nós aceitamos o tempo de Deus como ele deve ser. Para uns é um dia, para outros é uma semana, para outros é um mês, para outros são anos.
porque nós precisamos passar por aquilo que nós estamos construindo, desde que a gente veio ao mundo, à Terra. Daquele momento em diante foi aceito, nós vamos fazer essa caminhada. Uma vez um guia espiritual me disse, né, que eu estava passando por umas tribulações, eu já passei bastante, mas fui eu que criei. E eu falei para ele, né, que eu estava tendo várias dificuldades, aí ele mesmo disse assim, mas claro, filho, a tua estrada é assim, e tu anda assim. Aí só ficava bom quando eu cruzava por cima da minha estrada. Aí eu saía de novo, porque eu gostava de sair da estrada. Até hoje, há pouco tempo, eu estava saindo da estrada aí de novo. Isso é um aprendizado. É para isso que nós estamos aqui. A nossa evolução é diária. A nossa caminhada é constante. E a trilha nos dada, para uns é uma floresta, para outros é um deserto, mas é necessário, porque é nesse local que a gente vai fazer a diferença. É para isso que eu me coloco na Terra, para fazer a diferença. Alguém aqui é incapaz? Alguém de nós, colocado na Terra, é incapaz? Vou falar com a Ana agora, né? Ana, eu não vou ser dentista nunca. Porque eu realmente não sou capaz de ser. Não fui colocado na Terra para isso. Fernando, advogado, não fui colocado para ser advogado. Cada um de nós foi colocado por um motivo. Que a gente descubra o nosso motivo. A nossa razão de estar aqui. E que faça o melhor que pode. Eu dizia para os meus filhos, né? Vocês têm que ser 8, 9, 10. E mesmo assim vai ter alguém que vai ser melhor que vocês. Sempre. Mas se eu não tentar ser o melhor, o que eu estou fazendo? É preferível continuar sentado na beira do rio olhando para o outro lado? No nosso caso, para a Argentina? É isso? Sabe? O nosso local é aqui, Massambará? É aqui que nós temos que olhar? É aqui que nós temos que fazer a diferença. Passamos a vida chorando que perdemos ou que passou. Esquecemos que Deus nos tira o chão é para aprendermos a olhar para o céu. E se olharmos muito para o céu, Deus nos faz olhar para o chão. Não existem perdedores na vida. Ninguém está no lugar errado como pensamos. O mais importante da vida é conhecer a grama que está debaixo de nossos pés, os passarinhos que cantam acima de nós, as nuvens que escondem o sol, os raios de sol que continuarão a aquecer o nosso rosto. Sempre vamos estar aonde temos que estar e não do outro lado. Para chegar do outro lado do rio, temos que construir uma ponte, uma jangada, um barco. Às vezes, numa vida, não temos o material certo para construir. Mas nem sempre é uma ponte que temos de construir. O que devemos fazer é cuidar da grama debaixo de nossos pés e olhar para o céu, para as nuvens que estão acima de nós. Mesmo assim, a cada dia, uma luz, e a cada luz, a responsabilidade de não deixá-la se apagar. Porque tudo na vida passa, e tudo é grande do jeito que olhamos, do lugar em que estamos. Se olharmos com os olhos de Deus, mesmo quando uma brisa anuncia uma tempestade, a tempestade é só uma brisa. Cabe a nós cuidar da terra debaixo de nossos pés. É por isso que não estamos do outro lado do rio. É por isso que estamos do lado de cá. E quem está lá não vai cuidar de nós, porque a responsabilidade da nossa felicidade é conferida a nós mesmos e a mais ninguém. É mais ou menos isso, né, pessoal? Quando a gente fala, e aí foi falado hoje no estudo a respeito de ser egoísta, não é ser egoísta cuidar da nossa felicidade, cuidar do nosso bem-estar. A gente só pode cuidar da família se estiver bem. Eu não posso estar doente, eu não posso estar com depressão, não posso estar
reclamando da vida, porque a minha família toda vai adoecer junto. Então eu preciso transbordar alegria, felicidade, amor. É dessa maneira que a gente foi colocado na vida, né? Ontem foi falado a respeito do Dia das Mães, que é um amor diferenciado, né? Eu, como sou pai, eu tenho um amor meio rústico, bruto. Mas mãe é um amor diferenciado. Ela consegue aceitar qualquer dificuldade dos filhos, qualquer deslize. O pai já é o durão, já tem que botar ordem na casa, né? Já dá uma puxada de orelha. Mas é um aprendizado. Filho vem pra gente como luz, como caminho, como determinação, como compreensão. Eu aprendi muito com os meus. E aprendo mais ainda agora que eles cresceram. Que é libertar, como eu digo sempre. Cada um está fazendo a vida deles e eu tenho que aceitar. Então isso é muito difícil. Que a gente quer tomar conta, né? Quer determinar, quer olhar o rio deles do outro lado. Na verdade, nós estamos aqui primeiro para nos conhecermos, para nos olharmos, para saber que eu estou pisando aqui nessa terra e que eu tenho que me movimentar, porque senão eu vou matar a grama que está embaixo do meu pé. E essa movimentação que a gente faz, se não for para o bem, para a positividade, para a luz, eu vou continuar matando a grama, mesmo que eu caminhe. Hoje nós falamos sobre energia no estudo. Se Deus é energia e o planeta é energia e a gente vive dentro da energia, qual a energia que eu quero carregar em mim? Hoje eu brinquei até, né, que meu sonho é tirar luz em todo mundo. É um canhão de luz. Essa é a vontade que eu teria, né, que eu tenho de distribuir. Quantas vezes a gente precisa receber esse calor, receber essa luz, receber esse abraço, esse carinho, essa compreensão? Se eu não sei dar, por que eu vou pedir? Não é assim? Como que eu vou ensinar matemática se eu não aprendi? A nossa ideia que a gente tem dentro da casa espírita é que realmente a gente consiga fazer com que esse amor maior que veio para nós, em forma de ser humano, que foi Jesus, um ser diferenciado, né, iluminado de toda maneira, e nos transmitiu várias explicações sobre como é amar o próximo, e a gente tem dificuldade. Porque olhar a grama do vizinho, olhar o outro lado do rio, é mais interessante. Como é interessante saber o que o outro está fazendo. Como aquilo é notícia. Como é transformador. Para quê, gente? O que muda na caminhada de cada um? O que nos transforma saber o que o outro fez ou deixou de fazer? É para ajudar? É para isso que eu estou sabendo? Aí tá certo, né? E hoje eu comentei também no estudo que a questão do ajudar, de estender a mão, de acolher, nem sempre é possível porque o outro não quer. Nós só podemos fazer quando a outra pessoa, o outro ser humano quer, aceita. Porque senão a gente acha que é o dono da verdade, o dono da possibilidade, e nós não somos. A nossa intenção dentro dessa caminhada de ajuda é esperar que o outro diga, olha, realmente eu estou precisando. E
E o dizer do outro nem sempre também é com palavras, né? Às vezes é com a intenção, é com o demonstrar, é com o acolhimento que tem nessa casa. Que a cada um que chega nessa casa é por necessidade, que a gente fala sempre. E depois é por prazer mesmo, né? Porque de um tempo em diante a gente sente aquela vontade, não, é lá que é o meu lugar. É lá que eu me sinto bem. Está encerrando meu tempo, pessoal. Só para dizer então que essa nossa caminhada é individual e que o nosso jardim é que tem que ser cuidado. É nós que temos a possibilidade de fazer a poda certa, a semente certa que ser colocada na terra. Porque se eu for falar para o meu vizinho que a semente que ele colocou não é a que vai ficar bonita, o meu olhar é que não está bom. Porque eu enxergo beleza onde o outro não enxerga. E o outro enxerga beleza onde eu não enxergo. Ninguém é dono do olhar, ninguém é dono do gosto, ninguém é dono da vontade que o outro tem. Eu só posso falar tudo que eu falo pelo que eu sinto. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Porque o que eu sinto eu digo claramente, é isso que eu sinto. É essa a minha verdade. A de hoje é o que eu falei. A de amanhã eu posso acrescentar algumas coisas. Falei demais, pessoal, tá bom? Agradecido por hoje. Espero que tenha sido um pouco de reflexão. E que possamos sempre, eu sempre peço, né? Que ao chegar em casa, que a gente possa conversar com os familiares que não vieram, não puderam vir por algum motivo, e colocar algumas coisas, né? Ter uma conversa mais franca, mais tranquila. Às vezes a gente toma muito cuidado para falar, porque a outra pessoa pode se magoar, mas às vezes é muito necessário. Agradecido. Agradecemos pela presença, cada irmão, irmã que foi passaram. Novamente.